Chegamos ao capítulo 10 da nossa série do livro do Mark Douglas, Trading, uma atitude mental do trader de sucesso. Esse livrinho aqui, que vocês já viram mostrando tantas vezes e que mudou a minha vida como investidor, e também a minha forma de pensar e de encarar o mercado. E certamente tem ajudado muitas pessoas a virarem a chave e a se transformarem em traders, investidores consistentes, lucrativos, sem medo, que operam sem medo, sem convicções limitantes que escravizam tantas pessoas por aí. Tantas pessoas que, às vezes, você mesmo, ou que você conhece, que já enfrentaram perdas substanciais e que mês após mês, semanas após semanas, experimentam fracasso e que necessitam de ouvir essa mensagem que está no livro do Mark Douglas para transformar essas pessoas, transformar essas convicções. Então, vem conosco para esse capítulo, por mais esse capítulo, juntamente com essa leitura que nós estamos fazendo. Vamos lá, vamos compartilhar nossa tela. Quero mostrar para vocês aqui o capítulo 10, o impacto das convicções no trading. E eu já adiantei e falei no último vídeo que o capítulo 9 foi um capítulo bem filosófico, O capítulo 10 também vai ter um pouco dessa característica, mas faz parte, é assim que funciona. Nós temos que colocar a nossa cabeça para funcionar. Eu quero tentar explicar da melhor forma possível, com exemplos do livro e também aqueles que eu formulei, quando eu preparei para vocês. Vamos lá, vamos começar a leitura. Olha só o que diz aqui Mark Douglas. Se o ambiente externo se pode expressar numa combinação infinita de formas, então não há, de fato, limites para a diversidade de convicções que podemos adquirir. Esta é uma forma sofisticada de dizer que há muito lá fora para aprender. Isso é fato. O Humberto Eco fala do conceito de antibiblioteca. Antibiblioteca é o seguinte, perguntaram para ele, o dono de uma biblioteca com milhares de livros, se ele já tinha lido todos os livros. E ele disse que não. E pareceu uma coisa sem sentido, mas aí ele diz que, na verdade, ele faz questão de ter os livros porque sábio é quem entende que precisa ler muito. Por isso tem muitos livros ainda por ler. E eu tenho bastantes livros aqui, graças a Deus, sou um leitor bem motivado. E eu tenho aqui uma antibiblioteca, tem muitos livros que eu tenho ainda na minha fila para ler. Quem acompanha aí meu Instagram também vê as minhas leituras. Mas voltando em Mark Douglas, Então, se o ambiente externo é um ambiente extremamente infinito, de possibilidades, e essas convicções, elas se formam quando nós confrontamos o ambiente externo com as nossas crenças, então isso quer dizer que ainda tem muita coisa para a gente aprender. É isso que ele está dizendo. Consideremos que todos os conflitos, desde o mais significante ao mais importante, seja entre pessoas, culturas, sociedades ou nações, é sempre o resultado de convicções em conflito. Que características das nossas convicções nos tornam intolerantes perante convicções discordantes? Em alguns casos, somos tão intolerantes que temos vontade de nos matar uns aos outros para explicar a nossa ideia. Perdão, olha que coisa séria. Quantas vezes na história houve guerra, houve conflito por divergência de convicções? Crenças religiosas, questões morais, cor da pele, outros valores que estão sendo discutidos, aborto, feminicídio, causa LGBT e N outras situações que são colocadas aí afora, e as nossas convicções entram em conflito com isso, e a gente ama e odeia, muitas vezes,
As pessoas amam e odeiam times de futebol. Experimenta contrariar um torcedor fanático. Né? Você vai ser agredido, né? Por causa das convicções. Para uns, isso não tem nenhum valor. Para outros, tem um valor muito, né? Muito grande. Mais uma vez, Mark Douglas está nos levando a filosofar, que é a pensar. Nós não gostamos de estar na companhia de pessoas com convicções... é uma pergunta, né? Então, nós não gostamos de estar na companhia de pessoas com convicções semelhantes às nossas porque nos sentimos confortáveis e seguros? Não evitamos nós, pessoas com convicções diferentes ou conflituosas com as nossas porque nos sentimos desconfortáveis? É ou não é assim? A gente tende a se aproximar das pessoas que compartilham das nossas convicções e se afastar das que não compartilham. E muitas vezes exercemos até preconceito, julgamento, né? Que não deixa de ser uma característica aí do homem. As principais características de uma convicção. Então, eu vou já pular a lista e já ir nos parágrafos. Olha o que ele diz. Primeiro, as convicções resistem a qualquer força que tente alterar a sua forma atual. Ao longo da história da humanidade, há muitos exemplos de pessoas cuja convicção relativamente a algum assunto ou causa foi tão poderosa que preferiram sofrer insultos, tortura, morte do que a contrariar suas convicções. A história é cheia. Podemos falar aí a história do cristianismo, podemos falar de Martin Luther King, podemos falar de heróis da Inconfidência, da independência, de guerras e por aí afora. Sempre que um ativista, Greenpeace, né, aqueles manifestantes lá da China, na Praça da Paz Celestial, que confrontaram tanques de guerra a custo da própria vida, a gente vê por aí. As pessoas têm convicções tão fortes que arriscam até a vida. Né? Ele está falando sobre isso. E se as convicções são fortes a esse ponto, imagina quando chegar a hora de nós confrontarmos essas convicções com o mercado. Vai preparando o território aí. A forma mais fácil e mais eficaz de lidar com as nossas convicções é lentamente dominá-las, lentamente torná-las inativas ou fazer com que deixe de funcionar, retirando-lhes a energia. Chamam esse processo de desativação. Após a desativação, a estrutura original da convicção permanece intacta, pelo que tecnicamente não mudou. A diferença é que a convicção já não tem energia. Sem energia, não tem capacidade para funcionar, como uma força sobre a percepção que temos da informação ou sobre o nosso comportamento. E aqui ele dá o exemplo do Papai Noel, de novo, né, e da fada dos dentes. De novo, porque eu já dei esse exemplo várias vezes no começo dos vídeos, né? Falar para um adulto de 40 anos que Papai Noel não existe não causa dor emocional. Né? Talvez quando você falar isso para uma criança de 5 anos, de 4 anos, que foi criada com essas convicções, ela espere, né? Ela espera o Papai Noel ali com a meia pendurada na janela para ganhar o presente, ela se comporta o ano inteiro para tirar boas notas, para ganhar, ou no caso da fada do dente, que, né, para tirar o dentinho, para não criar nenhum conflito, coloca o dentinho ali num saquinho para ganhar um presente. Ou seja, são fantasias que são colocadas para as crianças, para elas, né, sei lá, faz parte das fantasias infantis. E para a criança faz todo sentido, mas para um adulto não faz. O contrário seria estranho, né? E falar isso para um adulto, uma criança que teve essa experiência no passado, de esperar o Papai Noel, hoje, com 40 anos, não causa mais dor falar que o Papai Noel não existe. E Mark Douglas, novamente, começa aqui com algumas teorias, né, que ele fala que isso são energia, que é uma espécie de energia com carga positiva, carga negativa. Eu vou vender o peixe como foi passado para mim aqui. Ele até fala que, nesse caso, uma criança que
essa convicção do Papai Noel, ela manteria duas ao mesmo tempo. Uma que teve a carga negativa esvaziada, ou seja, ela não acredita mais, e mantém uma carga positiva em relação a outra crença, ou seja, substituiu a crença. Quando Mark Douglas fica nessa de troca de energia, eu prefiro entender como uma troca de crenças. Você trocou de crença, você não acredita mais nisso. E ponto final. Né? Acho que talvez seja um pouco mais fácil de aceitar essa teorização que ele acaba fazendo aqui. Vamos lá. Por que eu coloco em xeque essa informação? Deixa eu só abrir aqui essa ideia. Porque Mark Douglas não tem essa formação. Né? Ele, apesar de trader, apesar de palestrante, renomado, apesar de exercer um método eficaz com as pessoas que, né, treinaram com ele não é psicólogo, nem psiquiatra, nem médico e nem cientista. Não tem método científico nessa afirmação. Então, por isso, eu não vou afirmar como ele afirma. Como eu disse, eu estou transportando a informação do livro para você. E a minha informação também não tem muito valor, porque eu não sou cientista dessa área. Eu só estou transformando isso num exemplo. Então, já li em livros de psicologia sobre isso, em livros que eu já mencionei para você, como Daniel Kahneman, que é psicólogo, Richard Thaler, que não sei se ele é psicólogo, ele é economista, mas de finanças comportamentais, o Sternberger, que é psicólogo, que são livros que eu tenho aqui, outro aqui que eu tenho, que é esse, que é médico, eu acho que ele é psiquiatra, Maxwell Maltz, também fala sobre crenças esse livro. E então, com base no que eu aprendi com esses autores, eu afirmo para vocês e posso dizer que há crenças, e essas crenças elas nos acompanham, como Mark Douglas tem falado, mas nada dessa história de carga negativa e carga positiva. A ideia é de Mark Douglas, ok? Então, coloque aí entre aspas e vai ouvindo. Então, deixa eu ler, que eu acho que não li. O segredo para mudar efetivamente as nossas convicções está em compreender e, consequentemente, acreditar que não estamos realmente a mudar as convicções. Estamos simplesmente a transferir energia de um conceito para outro que consideramos mais útil e que nos ajuda a satisfazer os nossos desejos ou atingir os objetivos. Foi o que eu acabei de falar. Ele fala em transferência de energia. Eu não sei se eu aceito essa ideia, não. Nesse ponto aqui, eu fico um pouco mais cético. Segundo ponto que o Mark Douglas fala. Todas as convicções ativas precisam se manifestar. As convicções dividem-se em duas categorias básicas, ativas e inativas. A distinção é simples. As ativas têm energia suficiente para agirem com uma força sobre a nossa percepção da informação e sobre o nosso comportamento. As convicções inativas são simplesmente o oposto. Ok. Consideremos um cenário em que você está a interagir com algum superior hierárquico no emprego e essa pessoa lhe diz algo que discorda completamente ou que considera absurdo. Você vai exprimir a sua opinião ou contê-la. Aqui ele está dizendo a força da convicção. Então, vamos imaginar que você tem a convicção de que certa situação é errada, estritamente errada, por N situações. E o seu chefe, seu superior hierárquico, quer que você faça o oposto, do jeito que ele quer. E lá no seu interior, a sua convicção é firme de que está errado. Você expressa essa opinião ou não? Depende. Depende do nível de transparência, confiança, trabalho em equipe que você tem com esse chefe. Se ele é um chefe, né, como se fala atualmente, que exerce um poder, né, como que está em voga hoje em dia, chama uma figura jurídica, assédio moral. Se é um chefe assediador,
né, que oprime, que corrige, que exagera, essa pessoa certamente vai ficar calada e não vai falar. Vai ser um chefe aberto, né, que trabalha em equipe, sabe ouvir opiniões. Você tem uma convicção firme que está errado, você vai falar, olha, chefe, eu discordo dessa opinião sua, né, eu penso assim, assim, assado, e a coisa vai ser colocada né, na mesa, em pratos limpos. Né? Eu penso dessa forma. Mas pode ser que não, pode ser que você reprima essa convicção. Mas ela está lá dentro. Né? É isso que ele está querendo mostrar aqui. Mas o que acontece quando uma ou mais das nossas convicções estão em conflito com os nossos propósitos, objetivos, sonhos, vontades e desejos? As implicações desse conflito podem ter um efeito profundo no trade. Então, olha só. Como eu disse, o capítulo é filosófico. Então, ele vem lá do capítulo 9, vem para o 10, começa, né, discutir essa filosofia, e aí ele começa a trazer já para o trade. E quando isso tudo estiver em conflito com o trade, como já aprendemos, as nossas convicções fazem-nos ver o ambiente externo de forma diferente. Indicam limites. A consciência humana, por outro lado, parece ser maior do que a soma final do que tudo que aprendemos a acreditar. Esta qualidade da consciência humana de ser maior que nos dá a capacidade para pensar em qualquer direção que escolhamos, seja dentro ou fora dos limites impostos pelas nossas convicções. Pensar fora dos limites chama-se normalmente pensamento criativo. Quando escolhemos intencionalmente uma convicção, questionando aquilo que conhecemos e desejamos uma resposta, abrimos as nossas mentes para receber uma ideia brilhante, uma inspiração, uma solução para o problema. Isso é uma situação ideal, né, em geral, ou seja, você pode ter insights, ter um momento eureka e encontrar soluções inovadoras para qualquer área da sua vida, inclusive no trade. E é isso que Mark Douglas está falando. Se você for aberto, permitir que as suas convicções não bloqueiem esse processo criativo, pode haver esse momento. Para ilustrar esse ponto, voltemos ao exemplo da criança e do cão. Aqui é aquele exemplo que nós já falamos em outros vídeos. Aqui ele relata a história da criança, que teve uma experiência inicialmente negativa com o cão, e ela então está bloqueada para aquela experiência, e na convicção dela, todos os cães são negativos. Suponhamos que essa criança está a caminhar com os pais, sentindo-se assim seguro e protegido. Agora, suponhamos que ela e os seus pais chegam a uma esquina e não conseguem ver o que está do outro lado. Deparam-se com uma cena em que várias crianças aproximam-se de aproximadamente a mesma idade, estão a brincar com cães. E além disso, estão obviamente a divertir-se muito. Essa é uma experiência criativa. A criança é confrontada com a informação indiscutível de que aquilo em que ela acredita sobre a natureza dos cães não é verdade. O que acontece agora? Então aqui ele está fazendo umas conexões. Primeiro momento, eu tenho uma experiência ruim com cães. A criança não gosta de animais, não quer. Foi a primeira vez que ela tentou contato, o cão mordeu a mão dela, ela não quer mais fazer carinho em nenhum cachorro. Para ela, nenhum cachorro serve. O cachorro latiu, ela foge. E aí, essa é a convicção que ela tem. Mas em um dado momento, ela é surpreendida numa cena em que várias crianças, tais como ela, estão felizes, brincando numa rodinha lá com cães dóceis. E aí, aquela informação externa confronta a informação interna. Tá vendo como é que ele está colocando essa situação? A realidade externa confronta a interna. E agora? O que vale? Vale a minha experiência ou vale o que eu estou vendo? Vamos acompanhar. Se essa criança quiser genuinamente interagir com cães, terá de ultrapassar o seu medo. Isso significa que terá de desativar, aqui eu prefiro essa palavra, não da energia, não. Desativar a convicção de que todos os cães são perigosos para que possa fortalecer devidamente a convicção sobre cães mais harmoniosos que o seu desejo. É dar o braço a torcer. Ela vai ter que falar, pera lá, realmente, tá todo mundo feliz, só eu que estou infeliz. Tem alguma coisa errada. Eu tenho que mudar isso.
Muitas pessoas experimentam mudanças em N situações com esse confronto. Eu já experimentei mudanças assim, né? Conheço pessoas que foram confrontadas, por exemplo, com o tabagismo e deixaram de fumar numa decisão assim, abrupta. Tá certo ou tá errado? Eu não vou discutir isso. A questão é que a pessoa teve uma experiência que a realidade interna dela foi confrontada com a externa e houve mudança. Se isso é carga de energia, se não é carga de energia, se é substituição de uma crença por outra, eu não quero entrar nesse mérito. Eu quero entrar no mérito que houve mudança. É isso que nos interessa. Tem que haver mudança. Se você acha que é por transferência de carga positiva ou negativa, ok. Se você acha que é por mudança de convicções, como eu acredito que seja, né, que você deixa de acreditar em uma troca por outra melhor, como eu dei o exemplo lá uns vídeos atrás da faca, né, que a criança está com uma faca perigosa, e aí ao invés de você tomar abruptamente, você oferece uma coisa melhor. Que tal uma crença melhor? Eu prefiro pensar assim. No entanto, o problema é maior. Como é que a criança pode desativar o todos cães da sua convicção de que todos os cães são perigosos para que ela possa ultrapassar o medo? Lembre-se que todas as convicções resistem naturalmente a qualquer força que pretenda alterar a sua forma presente, como indiquei acima. A abordagem certa não é alterar a convicção, olha aí eu entrando em conflito com o Mark Douglas, mas sim retirar-lhe a carga negativa e canalizar para outra convicção mais adequada para os nossos fins. Para desativar a ideia que a palavra todos representa, a criança terá de criar uma experiência com carga positiva com um cão. Em algum momento terá de ultrapassar seu medo e tocar no cão, se é o que ela deseja. Bom, agora você escolhe se você acredita em mim ou no Mark Douglas, né? Eu prefiro que você acredite no Mark Douglas. Então, a questão é, tem que substituir ou desativar, como ele está colocando, é tirar a carga negativa em cima da dor emocional e substituir isso ou ativar isso, né, como ele fala, ativa e inativa, você inativa a crença ruim e ativa a crença positiva. Ok, que seja assim, né? Ele está dando um exemplo do cão, ele vai chegar no trading já já. Olha só, é bem aqui, ó. O que acabei de descrever é o dilema psicológico que praticamente todos os traders têm que resolver. Suponhamos que você compreende bem a natureza das probabilidades e, em resultado disso, sabe que o próximo trade é mais outro numa série de trades que tem um resultado incerto. Foi aquelas convicções que nós semeamos elas lá atrás. Tudo pode acontecer, pensar em probabilidades, cada trade é único, cada momento no mercado é único, né? Para definir o risco, todas aquelas crenças que nós vimos no capítulo 7, se não me engano. Todavia, então aqui nós estamos com duas crenças, a que você já tem e a que nós estamos tentando assimilar. Todavia, ainda tem receio de realizar aquele próximo trade, ou ainda está vulnerável aos erros de trading causados pelo medo, que discutimos nos capítulos anteriores. Recorde que a causa elementar do medo é o potencial para definir e interpretar a informação do mercado como ameaçadora. Então, sempre que você olha o mercado, vê um sinal, fica com medo, a mão gelada, a mão suada, dor de barriga, é porque você está associando aquela experiência com outra passada. E é isso que tem que acabar. Cada momento do mercado é único. Trocar a crença. É desassociar a crença. Qual é a origem da possibilidade de interpretar a informação do mercado como ameaçadora? As expectativas. Quando o mercado gera informação que não corresponde àquilo que esperamos, os altos e baixos parecem assumir uma qualidade ameaçadora. Ou seja, passam a ter uma carga negativa. Em consequência, sentimos medo, estresse, ansiedade.
Qual é a origem subjacente às nossas expectativas? As nossas convicções. Então, quando você vê o gráfico, vê a tela do seu computador, o preço se movimentando, e aquilo gera medo, é porque você está associando aquele movimento do mercado naquele momento com algo que aconteceu no passado. Lembra o exemplo do rio que eu dei, que você não mergulha no rio 2 vezes, que o rio que você mergulhou agora é diferente do rio que você mergulhou no passado? Da mesma forma, o mercado de agora é diferente do mercado de ontem, de 1 hora atrás, de 1 ano atrás, de 1 mês atrás, ou diferente do stop que você tomou da outra vez. Então esse momento agora é único. Você não pode associar, mas a nossa mente associa. Essa é a questão. É um treinamento que você vai ter que fazer. Assim, acho que agora é a hora de colocar tudo junto, né? Como um jogador de basquete que está ali diante da cesta para marcar o ponto, a torcida tocando aquelas sirenes barulhentas, né? A torcida contrária, e grito, e todo mundo xingando, e aquele tumulto, mas ele está ali, ele treinou aquele movimento 10 mil vezes, 20 mil vezes, 30 mil vezes. Ele sabe que ele consegue acertar. Ele não duvida. E ele repete o movimento com precisão e acerta. Ele sabe que cada momento é único, aquela cesta é diferente das anteriores, mas ele conhece o movimento, ele tem autoconfiança, ele conhece o setup, ele sabe as probabilidades, ele sabe que cada jogo é um jogo. Ele pode ter perdido a partida anterior, mas essa, num resultado, só é até engraçado aquela frase, só acaba quando termina. Então, esse trade que você viu agora é outro, são outros participantes, são outras pessoas, filosoficamente é outro momento do mercado. Não tem como você afirmar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Como que você vai afirmar que esse cachorro é igual ao anterior? Tá vendo como as coisas... É isso que ele está querendo dizer. Ele faz todo esse rodeio para chegar nisso. Para falar que esse cachorro agora é diferente do cachorro de antes. Que não há razão racional para você ter medo desse cachorro. O stop que você tomou lá atrás não tem nada a ver com esse trade que está se abrindo para você agora. Por isso que não pode ter medo. Não pode ter medo. Os momentos são únicos. Né? Mas o que gera o medo? As nossas convicções. O que gera o medo? As associações. Vamos continuar. Tendo em conta que o que agora compreende acerca da natureza das convicções, se ainda experimentar estado de espíritos negativos quando faz trading, pode considerar que existe um conflito entre o que você sabe acerca dos resultados prováveis e outras convicções no seu ambiente mental em luta, exigindo expressão por alguma coisa. Então está tendo um conflito interno. Lembre-se que todas as convicções ativas exigem expressão mesmo que não queiramos. Para pensar em probabilidades, tem que acreditar que cada momento do mercado é único, ou mais especificamente que cada posição aberta tem um resultado único e incerto, eu diria. Não há garantias. Você pode ter, entre aspas, ter visto aquela mesmo trade, aquele mesmo sinal acontecendo no mesmo horário, e aí você entra no mesmo sinal, na mesma barra elefante, do mesmo jeitinho, no mesmo horário, e aí, da outra vez deu gain, dessa dá stop. Aí você põe a mão na cabeça, poxa, mas era igual, o mesmo sinal, teve volume, acima da média, eu esperei o preço fechar, o candle fechar, coloquei a minha ordem, executou, e de repente, em 2 minutos depois, eu estava estopado. Exatamente. Não há garantias. Não há garantias. Ah, mas então não serve para mim, porque eu quero ter garantias. Então, se você quer ter garantias, não serve mesmo para você. Porque esse jogo que nós jogamos, ele é um jogo de probabilidades. Pode acontecer. Ninguém tem certeza no mercado de nada. Não temos certeza. Nós temos sinais de probabilidade. Com base ainda mais quem opera análise técnica, que é muito criticada
né, por alguns que acham que a análise técnica é previsão de mercado. Não é previsão de mercado. Nós analisamos ocorrências, né, do passado, figuras, né, e padrões gráficos que se repetem, se repetiram, e com base estatística nós podemos imaginar uma probabilidade que eles se repitam no futuro. Quer dizer que vai ser garantido que vai ocorrer? Não. Mas ter essa crença, saber isso, te tranquiliza para você poder ter um trade system que tenha boas probabilidades, bom risco-retorno, que você exerça um gerenciamento de risco correto, né, na ponta do lápis, porque no longo prazo, numa amostragem maior, você consiga que a estatística esteja a seu favor. É isso, exatamente assim. Vamos avançar. Penso que uma verdade fundamental sobre a natureza da nossa existência é que cada momento no mercado, bem como na vida de todos os dias, tem elementos do que conhecemos, as similaridades, e elementos do que não conhecemos ou não podemos conhecer porque ainda não os experimentamos. É óbvio. Até treinarmos ativamente, aqui tem um segredo, ó, treinarmos ativamente, treinarmos ativamente, treinarmos ativamente. Então aqui, meio que aquela história de energia negativa e positiva volta para o treino, né? Até treinarmos ativamente as nossas mentes para esperar um resultado único, ou seja, trocar a crença de que você quer ter certeza de que o mercado vai fazer aquilo que você quer, pela crença correta de que cada trade é único, iremos continuar a experimentar somente o que conhecemos. Todo o resto, outras informações e possibilidades que não estejam em consonância com o que conhecemos e esperamos, irá passar-nos ao lado, despercebido, distorcido, completamente negado ou contrariado. São as informações que nós filtramos. Enquanto nós bloquearmos nossa mente para aquilo que a gente acha que vai acontecer, a gente deixa passar um monte de oportunidades, outras tantas, informações que o mercado dá a todo momento, que poderiam gerar trades válidos, mas que nós rejeitamos por causa do medo. Ou porque no passado a associação daquele trade foi ruim. E aí você deixa de experimentar um possível lucro porque você rejeita aquela informação. Quando acreditarmos verdadeiramente que não precisamos saber, estaremos a pensar em probabilidades do ponto de vista do mercado. E não teremos qualquer razão para bloquear, dar pouca importância, distorcer, negar ou contrariar qualquer sinal que o mercado esteja a dar sobre o seu potencial para se movimentar numa determinada direção em particular. Ou seja, está aberto, como no exemplo da criança, está aberto para virar a esquina e ver um cachorrinho e ir lá brincar com ele. Mesmo que você tenha tomado uma mordida no mês passado. Percebe a analogia? É isso que ele está dizendo. Avançando. Se não estiver a experimentar a liberdade mental sugerida naquela afirmação, e se for seu desejo experimentá-la, então tem que assumir um papel ativo no treino da sua mente. Ei, Mark Douglas, está começando né? É porque não é científico, né? E ele não tem trato científico no que ele fala. Então, ele às vezes escorrega. Se for seu desejo experimental, então tem que assumir um papel ativo no treino da sua mente para acreditar na singularidade de cada momento e tem que desativar qualquer outra convicção que lute por algo diferente. Esse processo não é nada diferente daquele porque a criança passou no primeiro cenário, nem vai acontecer sozinho, tem que ter esforço. Ela queria interagir com cães sem medo, mas para fazer teve de criar uma nova convicção e desativar as que estavam em conflito. Esse é o segredo, olha aqui. Esse é o segredo para conseguir sucesso consistente como trader. Vou fazer um foco aqui nessa frase.
Esse é o segredo para conseguir sucesso consistente como trader. Mark Douglas está dizendo isso. Qual que é o segredo? Substituir uma convicção nociva por uma convicção positiva. É isso que nós estamos falando desde há muitos vídeos atrás. Repetindo. Eu sou professor. Quando eu falo, imagine, você já assistiu a aula? Quando o seu professor fala, ó, essa matéria vai cair na prova. Todo mundo liga a antena. Ou, quando o professor não dá esse tipo de dica, e eu sou professor, a minha dica é a seguinte: quando eu repito um assunto várias vezes, quando eu dou muita importância, eu repito, primeiro eu quero que o aluno entenda aquilo. Se eu repito, é porque é importante. E aí fica a dica. Aqui a dica. Mark Douglas está falando, esse é o segredo para conseguir sucesso consistente. Qual que é o segredo? Trocar a crença velha, colocar a crença nova. Se é por energia ou descarga elétrica, não sei. Se é por esforço ou treino, não sei. Né? Eu prefiro acreditar que é por treino, condicionamento. Os psicólogos de plantão que nos ajudem, né? 3. As convicções continuam ativas independentemente de termos ou não consciência da sua existência no nosso ambiente mental. Então o lixo velho fica. Por outras palavras, não temos que recordar ativamente ou ter acesso consciente a qualquer convicção para que essa funcione como uma força sobre a nossa percepção de informação sobre o nosso comportamento. Felizmente ou infelizmente, talvez mais felizmente, nós temos um inconsciente, e esse inconsciente tem um papel muito importante em nossa cabeça. Minha esposa faz psicologia, eu converso alguns assuntos com ela, ela ainda não tem todas as formações necessárias, mas essa análise do inconsciente cabe à psicanálise. E eu não entendo nada disso, né? Nem vou me arriscar. Mas se você perceber alguma crença, algum comportamento fruto do seu inconsciente, procure um profissional. Procure alguém dessa área para tratar isso com você. Certamente tem ferramentas para isso. Caminhando para o fim, autoavaliação e trading. O modo como essa característica se aplica ao trading é bastante profundo. O ambiente de trading oferece-nos um palco de oportunidades ilimitadas para acumular riqueza. Mas só porque o dinheiro está disponível e nós percebemos a possibilidade de obter, não significa que nós, como pessoas, tenhamos um sentido ilimitado de autoavaliação. Ou seja, pode haver uma enorme discrepância entre a quantidade de dinheiro que desejamos para nós e a quantidade que percebemos estar disponível e a quantidade que, na realidade, acreditamos que valemos ou merecemos. Aqui é um conflito de crenças. E isso aqui mexe pesado com a gente. O que o mercado disponibiliza? O que eu acho que eu mereço? E o que eu consigo de fato ou acredito que posso conseguir? Então o mercado como um ambiente ilimitado de possibilidades, e o mercado é riquíssimo em possibilidades. O que eu acho que eu consigo tirar do mercado, e aí uma autoanálise, por isso ele fala autoavaliação das suas técnicas e competências, e isso pode melhorar com o treino, com o tempo, e das suas crenças sobre dinheiro. Aqui o bicho pega. Tem gente, e isso, o Pai Rico, Pai Pobre fala muito sobre isso, né? Ele confronta, engraçado, que o livro Pai Rico, Pai Pobre é um confronto de mentalidades. A mentalidade do pai pobre, que na verdade não era pobre, porque ele era um funcionário público, professor no Havaí, que tinha um bom salário, mas era escravo do salário, e um pai empreendedor, que depois, com as ideias de empreendedorismo foram assimiladas por ele, e ele hoje, o próprio autor do livro, é milionário e explora isso de forma muito inteligente, né? Até muito agressiva. Tá errado? Não, tá errado. Ganhar dinheiro não é errado. Ser milionário não é errado.
E aí muitas coisas vão confrontar nossas crenças sobre capitalismo, sobre socialismo, sobre ser muito rico, sobre ter riqueza em excesso, sobre esbanjar dinheiro ou não, sobre ações sociais com o dinheiro. Percebe? É um universo de crenças que podem limitar o nosso comportamento. E aí é importante você trabalhar essas crenças. Qualquer coisa em relação à qual nos sintamos culpados pode ter um efeito nefasto no nosso sentimento de autoestima. Normalmente, a culpa aparece associada a ser uma má pessoa e a maioria das pessoas acreditam que as más pessoas devem ser castigadas, certamente não recompensadas. Algumas religiões ensinam às crianças que ter muito dinheiro não é positivo. Algumas pessoas acreditam que ganhar dinheiro, de algumas formas, é errado, mesmo que possa ser perfeitamente legal e moralmente aceito pela sociedade. Um comentáriozinho apenas, especialmente para o público evangélico. Eu sou evangélico, há muitos anos, há 20 anos agora, em novembro. Já fui católico, né? Tenho amigos de várias religiões e credos, mas especialmente sobre essa questão do dinheiro nas igrejas. A gente ouve muito uma pregação que às vezes é distorcida. E a pregação é a seguinte: o dinheiro é a raiz de todos os males. Isso nem está escrito na Bíblia. E eu não quero fazer nenhuma apologia aqui, eu só estou fazendo um comentário. Porque o que está escrito lá é que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. Então começou errado aí. E se você fizer um estudo em todas as escrituras, você vai ver que todos os grandes homens, profetas e personagens bíblicos foram muito ricos. E ter a riqueza não é o problema. O problema é o amor à riqueza. É o dinheiro pelo dinheiro. E se você trouxer isso para o mercado financeiro, né, achando que eu não posso ser rico, eu quero ser milionário. Nós brasileiros temos ainda um ranço, né, um sentimento meio vira-lata de olhar para os Estados Unidos, olhar para as nações próprias, nos acharmos inferiores. Tudo isso precisa ser curado, precisa ser mudado. Né? Não há nada errado em você ser próspero, rico, riquíssimo. Tudo está no seu coração, a maneira como você lida com essa riqueza. E você pode desfrutar dela de uma maneira muito sábia, muito inteligente e fazer o bem para as pessoas. E você pode ser, né, um empresário muito rico, ou sei lá, o que você quiser. Mas o que você não pode deixar é que uma crença transmitida de forma errada limite o seu comportamento, como essa crença que eu acabei de citar. Fecha parênteses. O modo como essas convicções subconscientes de autossabotagem se manifestam no trading é normalmente sob a forma de lapsos de concentração, resultando num sem número de erros de trading, como dar uma ordem de compra ao invés de venda, ou vice-versa, ou distrair-se, deixar-se distrair e desviar os olhos do monitor só para descobrir, quando voltar, que falhou o grande trade do dia. Trabalhei com muitos traders que atingiram vários níveis de sucesso consistente, mas descobriram que não conseguiam ultrapassar alguns limiares. Eu já vivi uma experiência dessa. Teve uma época que eu não conseguia romper um limite financeiro. E quando chegava próximo daquele limite financeiro, eu já ficava cabreiro. Falava, será que eu vou passar? Será que dessa vez vai? E umas 2 vezes eu enfrentei essa barreira financeira. Eu não sei dizer para você qual que era a crença que eu tinha que me limitava. Mas graças a Deus eu consegui romper essa barreira e fui embora. Mas pode ser que esteja acontecendo com você. Né? De estar enfrentando um vai e vem. Né? Você ganha, de repente perde. Ganha, perde. Tem alguma coisa errada aí. Né? A consistência, perder faz parte do jogo, perder pouco. Que os ganhos têm que ser maiores que as perdas. As perdas às vezes acontecem. Às vezes há uma sequência de perdas, como eu já enfrentei também, sequência de perdas, dias muito ruins.
né? 1, 2, 3 dias ruins. E aí a sabedoria está em saber parar, identificar um momento ruim do mercado. Jesse Livermore, no livro dele, né, que é esse livro aqui, Jesse Livermore, esse aqui, na Reminiscências de um Especulador Financeiro, um livro que todo mundo tinha que ler várias vezes, ele relata momentos que ele deixa o mercado e vai pescar. Né? Até na sala dos projetos 10%, a gente tem lá uma brincadeira que hoje é dia de pescar. Quer dizer, o mercado está ruim. É saber detectar esse dia ruim e não operar, não expor seu capital, né? Proteger esse capital, porque nós somos suscetíveis. Às vezes às vezes você não tem uma crença limitante, mas às vezes um dia ruim, uma briga com a esposa, ou um acidente de trânsito, uma pessoa da família doente, uma perda na família, um revés financeiro que você teve numa outra área, num outro negócio, vendeu o carro, foi passado para trás, o cara está enrolando, transferir o documento. N situações que podem trazer um transtorno emocional, e isso afeta a nossa performance no mercado. Lógico que essas coisas elas passam e isso muda, mas pode desempenhar uma semana ruim. Olha só uma coisa que aconteceu comigo uma vez. Eu recebi uma crítica de uma pessoa, aliás, eu nem conhecia essa pessoa, mas ela me fez uma crítica tão, tão forte que isso afetou meu desempenho no mercado. Eu tive que ficar uns dias fora para poder esquecer aquele assunto. Não abalou minha personalidade, não abalou a minha vida como pessoa, como profissional, mas a afirmação que aquela pessoa fez foi tão nociva, foi uma crítica tão maldosa, que me afetou. Olha só. Então, há várias situações que você precisa avaliar. E Mark Douglas fala isso. E para encerrar, ele fala o seguinte: é fundamental estar consciente da presença de tais convicções e dar os passos necessários no seu regime de trading para as compensar quando se começar a manutenção. Foi exatamente o que eu estou falando. Você tem que estar consciente, ligado. Não basta você achar que vai virar a chave. Não vai, quero virar a chave. Quero virar a chave. Não, você vai virar a chave, mas ela pode desvirar. Você tem que estar com ela virada. E consciente dessa virada. Né? E essa consciência, muitas vezes, porque essas convicções, elas não vão morrer. Elas vão estar ali. E aí você vai ter que conviver com elas e treinar sua mente, seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções, para ligar a chave no on, né? no ligado, na convicção correta e não na convicção errada. Então, às vezes, você vai abrir uma operação, no começo vai dar aquela frieira ainda, aquela suadeira, né? Aquela mão gelada, dor de barriga, mas você esteja consciente, reafirmando no seu pensamento: não, essa operação foi executada assim, estou pensando em probabilidades, eu não vou, eu vou avaliar meu risco, eu vou sair no meu alvo, vou cumprir as minhas regras, tudo pode acontecer, portanto eu vou gerenciar conforme minhas regras de gerenciamento de trailing stop, não vou deixar a posição aberta, não vou deixar a posição sem observação, né? Como foi um erro que eu já cometi algumas vezes, de falar, não, vou, como eu já falei aqui, né, eu vou ali tomar um café e volto, e não mexer no stop, e de repente a operação foi lá e não deu stop, mas deu break-even. E isso me deixou muito irritado, isso afeta o desempenho. Então, embora você não seja, embora eu, Weyler, não seja um profissional no sentido de quem fica full time no mercado, eu não fico full time no mercado, sou um investidor e eu tenho momentos, né, assim como eu pego meu celular e mando um SMS, ou respondo uma mensagem de WhatsApp, ou abro um e-mail para olhar uma coisa pessoal, eu tenho o meu operacional que eu sei o momento que ele acontece, né, mais ou menos um range de horários em que eu opero, e se meu sinal aconteceu, beleza, se não aconteceu, é só amanhã ou só mais tarde. Então isso não me prende,
né, e eu consigo obter, como diz Mark Douglas, as minhas mais-valias, os meus lucros, de forma consistente, ao longo dos meses, ao longo dos anos, todo mês eu remunero ali meu capital. Minha atividade não é trading. Eu uso o trading para remunerar meu capital. Dentro das opções que o mercado oferece, de poupança, CDB, Tesouro Direto, já operei Tesouro Direto, já operei renda fixa, tem aplicações em renda fixa. O que eu quero é pensar como um profissional. É para isso que eu estudo, para isso que eu estou aqui, é para isso que eu estou compartilhando com você. Porque embora eu não seja um trader profissional no sentido de viver de mercado, eu não vivo do mercado, eu tenho minha renda, eu tenho, né, eu trabalho, meu trabalho como servidor público, eu tenho meu trabalho como professor universitário, me remunero muito bem, mas eu tenho dinheiro que fica parado, e esse dinheiro que fica parado, eu não quero que fique parado, eu quero colocá-lo, não quero colocar na mão de terceiros, nem quero colocar na mão do gerente de banco, nem quero só colocar num fundo de ações ou num fundo imobiliário. Eu quero rentabilizá-lo em operações muito lucrativas, como eu tenho feito ao longo dos anos. Ao longo dos anos eu tenho feito isso. Fiz isso de 2007 para cá. Tive meus momentos ruins, tive meus momentos de perda, tive meus momentos de vale, né? E foi vale mesmo que eu perdi, né, em opções da Vale uma época. Mas, enfim, a gente aprende as lições. E eu, graças a Deus, aprendi, né, essas lições. E é por isso que eu estou passando esse material para vocês. Porque essa mentalidade eu já adquiri. E é por isso que eu estou passando isso para vocês aqui. Com convicção e com certeza que dá certo. Eu já virei a chave e você pode virar a chave também. Ok? Esse é o capítulo 10. Nós só temos mais um capítulo para falar, que é o capítulo 11. E eu aguardo vocês, então, na semana que vem, provavelmente na segunda-feira, vai ser o vídeo de encerramento dessa nossa série de Mark Douglas. Queria pedir para você, então, deixar o seu like nesse vídeo. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos nos grupos, né, de Facebook, nos grupos de WhatsApp e nas comunidades que vocês participam. A intenção aqui é somente educacional, trazer um conteúdo de qualidade para acrescentar na vida de muita gente que sonha em ser um trader profissional, em viver disso profissionalmente, né, o que pode ser uma grande profissão para muitas pessoas, né? Como eu disse, para mim não é uma profissão, para mim é uma forma de remunerar bem meu capital. Para outros pode ser uma profissão full-time, que seja assim, meu desejo de sucesso para você. Ok? Então eu fico por aqui e até a próxima.